Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de abril de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, essa obra da Terezinha Oliveira. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que tem por título Como será um anjo? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais um dia de estudo, mais um dia de reflexão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos permita a cada dia crescer em conhecimento, crescer em sabedoria. Ser conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então vamos lá iniciar aqui o nosso estudo, né, nesse capítulo 7, como será um anjo? Esse capítulo 7 aqui, só para localizar, ele faz parte da terceira parte desse livro, que é Exemplos e Casos, né? Que tem a primeira parte com 6 capítulos, a segunda parte com 10 capítulos e a terceira parte com 25 capítulos. Então, esse capítulo 7 é da terceira parte. Então, diz assim, o Espírito, ei, eu sou a Carol. Como você está, Carol? O dialogador, né, o doutrinador pergunta, muito triste, por que, diga, o Ted caiu no buraco? Quem é o Ted? É o meu ursinho. Você não está vendo ele no buraco? Quantos aninhos você tem? 5. E você? O titio tem mais do que você. Então, a gente já vê que é o diálogo de um doutrinador com um espírito ainda com aparência, a ideia, a mente, acreditando ainda estar naquele estágio infantil. E você veio para me ajudar a pegar o TED, diz o espírito. Ele é o meu brinquedo mais querido. Eu não tenho nem papai nem mamãe. Não posso ficar sem o TED. Você pega ele para mim? Se não tem, diz o dialogador, papai nem mamãe, quem cuida de você? Eu moro numa casa com muitas meninas e tem tias que cuidam de nós. Vocês têm filhos? Então, ela, lembrando aqui, que numa aula anterior, eu li um texto do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E lá no capítulo 11 é citado uma colônia espiritual, aonde nessa colônia os espíritos, né, cuidam desses que chegam, né, recém-desencarnados e que ainda mantêm aquela aparência, a ideia de que é uma criança, né? Então ela aqui ela cita, né, e ela mora numa casa com muitas meninas. Então há outros espíritos ali, além dela, com essa ideia, né, que ainda são crianças, né? Mas como nós já estudamos isso, refletimos sobre isso, né, nenhum espírito, não existe espírito criança, tá? Ele, eu voltei no capítulo anterior, quando ela diz assim, a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria, porém desprendido desta goza de sua faculdade de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu, né? Então, por esta explicação, pensam alguns que o espírito que animava uma criança ao se comunicar deverá falar como um adulto fala, mas não prestar atenção ao final da resposta dos espíritos. Então, até que se ache completamente desligado da matéria, o espírito, dependendo do grau que ele está ligado à matéria, pode conservar da linguagem traços,
do caráter da criança. Por isso que aqui nesse capítulo 7, esse espírito ainda traz, né, na linguagem dele, esses traços do caráter da criança, porque ele não está ainda completamente desligado da matéria. Então, voltando, continuando aqui no capítulo 7, quando ele pergunta, quando ele diz assim: eu moro numa casa com muitas meninas e tem tias que cuidam de nós. Você tem filhos? E aí o espírito, o dialogador responde: sim, tenho. São pequenos? Não, já estão bem grandinhos. Vamos pegar o Ted. Tenho medo de chegar perto do buraco. Tenho medo de cair. Então, o espírito falando, né? E a pequena comunicante começou a chorar. Não precisa chorar, Carol. Vamos pedir ao Papai do Céu para nos ajudar. Quem sabe ele manda alguém para pegar o Ted. Você conhece o Papai do Céu? Eu não conheço, nunca vi. Só sei que ele é bonzinho e mora lá em cima das nuvens. Então vamos pedir, quem sabe ele nos ajuda, mandando um anjinho para pegar o Ted, não é? Você tem medo do buracão, não é, tio? Vamos pedir então. O dialogador faz uma prece em palavras simples, pedindo ao Papai do Céu uma ajuda para o amiguinho da Carol. Tio, será que o anjinho vem? Vamos esperar um pouquinho. Estou ouvindo um barulho. Será que é ele? Vamos olhar com calma. Tio, pode falar. O anjinho vem chegando para pegar o Ted. Que bom, viu como o Papai do Céu é legal? Tio, oi. E o anjinho não tem cabelos louros e nem cachinhos. Tio, que essa ideia, né, dos anjos, pode falar, ele também não tem asas e o cabelo dele é preto. Não tem importância. Existem anjos de cabelo de muitas cores e para voarem não precisam de asas. Tio, o que foi? Estou chorando de alegria. Ele entrou no buraco e pegou meu Ted. Viu que anjinho legal? Não precisa chorar mais. Tio, ele está entregando o Ted para mim. Ei, que coisa estranha. O que você achou estranho? O anjinho japonês. Viu só que bacana? O Papai do Céu faz anjinhos de várias formas. O importante é que você já está com o seu TED. Tio, obrigado, gostei muito de você. Você não quer me levar para a sua casa? Gostaria muito, mas não posso. Tio, estou feliz com o Ted e vou brincar com as outras crianças que estão chegando. Vai, querida, vai com Deus. Então, em todo este atendimento, o dialogador conversou na linguagem ao alcance daquele espírito, que ainda se sentia criança e na motivação que trazia aquela menininha reaver seu brinquedo. Então, essa era a motivação dela. Ela queria reaver seu brinquedo. Tem pessoas que não conhecem, né? Não estudam, não têm esse conhecimento e acham. Não, o dialogador tem logo de dizer para ele: não, você não é criança, você, espírito não tem idade, você tem que se portar e falar com o adulto. Não há necessidade disso. A gente não pode esquecer que cada um de nós tem o seu tempo. E como nós vimos no capítulo 6, o espírito, para poder compreender as coisas, ele precisa estar desligado da matéria. Se esse dialogador se dirige a esse espírito, cobrando dele, impondo a ele uma ideia, ele pode até trazer um problema para o espírito. Né? Ele pode deixar o espírito sem entender o que está acontecendo, o espírito pode se insurgir contra ele. Então, nós não temos essa pressa. A espiritualidade vai dar o tom. Se o espírito tiver necessidade, eles vão falar, igual aquelas pessoas aqueles dialogadores, que são apressados para dizer para o espírito que ele já morreu. Né? Às vezes o espírito não está preparado ainda para receber essa notícia. Como esse espírito aqui, ele ainda está muito preso à questão da infância. Deixa, não tem problema nenhum. Com o tempo, ele vai entender, ele vai retornando, né, a sua consciência. Então, a gente não tem que ter pressa. Não, porque ele tem que falar.
ele pode continuar assim. Então, a gente pode muito bem desequilibrar o trabalho querendo apressar uma coisa. Deixa. Deu para perceber aqui que o espírito estava ainda em condições de entender que ele não era mais uma criança, que ele já havia desencarnado, né? Que ele tinha que voltar, né? Àquela forma do espírito, né? Sem idade. Não, nós não temos que nos preocuparmos com isso. E aqui fica muito claro isso. Então, ele diz aqui, ó, aí o dialogador diz para ela, vai, querida, vai com Deus. Na colônia espiritual, para onde esse espírito se encaminhou, ela certamente estaria com espíritos que iriam conservar a forma infantil, que iriam reencarnar em breve. Há muitas dessas colônias no mundo espiritual. E é o caso lá do livro, né? Entre a Terra e o Céu, do capítulo 11, livro de André Luiz. Então, às vezes, esses espíritos, dependendo da situação em que eles se encontram, esses espíritos vão ter uma reencarnação rápida, vão rapidamente retornar à Terra. Então, eles mantêm essa forma. O espírito está ali conversando com a gente, né, desse jeito bem delicado, mas a gente não sabe o passado desse espírito. Né? A gente não conhece o histórico dele, não é? É igual quando uma mãe tem um filho, ela vê aquele bebê lindo, maravilhoso, né? Todo bonitinho, mas ela não sabe quem ele é. Ela não sabe o que ele fez em encarnações passadas. Ele tem a aparência de uma criancinha linda, maravilhosa, que você bate o olho, né? E você admira. Você viu o caso da criança que foi encontrada pelo Gari, jogada na lata do lixo? Criança recém-nascida, é uma menina, recebeu o nome de Vitória. Os garis deram o nome dela de Vitória. A gente não sabe por que que essa mãe fez isso com essa criança que nasceu, e a gente não sabe o porquê esse bebê, já tão cedo, recém-nascido, já está passando por essas provações. Ninguém sabe. O corpo é infantil. Tanto que o Gari pensou até que fosse uma boneca, né? Todo mundo amou, todo mundo achou lindo. O Gari achou a criança linda, se apaixonou pela criança, quer adotar a criança. A esposa dele, quando soube da notícia, disse para o marido: traz ela para casa que eu cuido. Mas você não sabe, ninguém sabe quem aquela criança é. Será que, se ela nascesse uma ficha, né, nascesse e viesse com a ficha e mostrasse a ficha dela para quem a encontrasse, ao ler a ficha, a pessoa diria: traz para minha casa que eu cuido? Será que o outro, ao ler a ficha, se apaixonaria e ficaria tão emocionado que pediu ao juiz para adotar? Ou será que diria assim: bota de volta lá no cantinho onde você achou, ela estava deitada com uma caixa em cima. Bota de volta lá no cantinho onde você achou e bota a caixa por cima novamente. E vamos embora. Se viesse o histórico, mas Deus, como é sábio, ele não deixa que a gente conheça a ficha corrida daquele que vai encarnar. Porque se a gente conhecesse, talvez a gente, ao ler aquela ficha, disparasse, não é assim? Então, esse espírito, normalmente, esses espíritos que ficam muito um certo tempo na forma infantil, eles vão reencarnar novamente. Nem vão readquirir aquela forma, né, adulta, vamos dizer assim. Por que será que esse espírito tem essa necessidade de ter uma reencarnação tão rápida? Né? Por que será?
Então, cada um de nós tem a sua história. Então, essa vozinha de criança que ele está ouvindo ali, né? Chamando ele de tia. Então, tão meigo, esse espírito daquela situação, será que ele, retornando à sua forma natural, ele manteria essa meiguice? A gente não sabe. A gente não deve julgar ninguém, mas a gente não deve o quê? Se deixar enganar. Não é? Não deve criar aquela ideia assim. Aí o espírito da forma infantil está falando comigo, então deve ser um anjinho. Esse que é o detalhe. Né? Porque ao ler esse diálogo aqui, o tempo todo você fica enternecido, não fica? Olha, Carolina, que estão chorando de alegria. Eu queria o meu ursinho. Toca a gente. Ai, é uma criança, né? É uma criança tão pura, tão delicada, tão frágil. É um Ô, espírito. Rose, Oi, fale. eu lembro, eu tinha uma vizinha, ela até é evangélica, e o meu filho, na época, era um bebê. Toda vez que ela ia se dirigir ao meu filho para conversar, brincar com ele, ela chamava ele de santidade. Ai, minha santidade, minha santidade. Agora eu estou lembrando, pois olha, é porque não tinha noção, né? Via aquela criança bonita, robusta, tinha um sorrisão, só bastava olhar e já soltava aquele sorriso. E ela chamando o meu filho de santidade. Mal sabe, né? Quer dizer, não tinha noção do que estava falando, né? Mas é isso mesmo, né? A gente olha para uma criança, Então, a gente tem que sabe? sempre lembrar. É um espírito que tem seu histórico. Então, a gente tem que estar bem consciente do que seja. Não quer dizer que a gente vai tratar mal, que a gente deve endurecer o coração, não. Mas temos que ter essa consciência. É um espírito. É um espírito. Com toda uma história. Né? Com toda uma história. Não, como diz os irmãos, aqui entre nós, espíritos, que ainda nos encontramos em um estado um pouco atrasados, oh, meu Deus, na questão da evolução, não existe santo. Não existe santo, né? Não existe santo. Aqui é o planeta de provas e expiações, espíritos perfectíveis, espíritos com muitas dificuldades. Entre nós não existe santo. Então a gente tem que ter essa ideia, né? Então ele fala aqui, e esses espíritos, muitas vezes, irão reencarnar em breve. Ela acreditava em anjos, o espírito. Muitos acreditam também e pensam que os anjos são seres criados à parte da humanidade, como puros espíritos, enquanto os seres humanos seríamos de corpo e alma. É outra ideia totalmente equivocada. A gente achar que Deus criou anjos, seres à parte da humanidade. Deus não criou anjos, criou espíritos simples e ignorantes. Todos os espíritos. Simples e ignorantes, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Ele não criou arcanjos, serafins, até aquela prateleira que botam os anjos ali, né? Serafins, né? Arcanjos, e vai por aí. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, Arcanjo, né? Que tem dão esses nomes. Gabriel, Miguel, sei lá mais o quê, Serafim, sei lá. Como se tivesse criado essa pleiade de espíritos. Não. Se eles hoje são considerados anjos, né, o nome que se dá muitas vezes ao espírito puro, essa posição eles conquistaram com muito suor, lágrima e trabalho.
e renúncia. É uma conquista deles, é mérito. Não caiu, o título não caiu de graça da cabeça